Olá, boa noite. Boa noite. Estamos iniciando o Evangelho no Lar pela Associação Espírita Fé e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão conosco todas as semanas. Estão acostumados a ver aqui a Júlia ou a Emília. Bem-vindos. Nós vamos colocar aqui a nossa outra trabalhadora que vai nos ajudar aqui de iniciarmos aqui a nossa noite de Evangelho no Lar, que é oferecida pela Associação Espírita Fé e Caridade. Enquanto nós aguardamos a entrada da Elisa, hoje nós estaremos representando aqui a Júlia, a Emília, e já pedindo desculpa de antemão, porque na verdade nós temos... eu não tenho muito domínio dessa ferramenta, né? Então é possível que algumas coisas possivelmente deem errado, né? Mas infelizmente, né, é o que temos para essa noite. Mas eu tenho certeza que a Elisa vai fazer um excelente trabalho aqui comigo. Eu estou esperando ela entrar. Eu imagino que ela já esteja em algum lugar que eu não sei aonde, porque eu não estou vendo. Talvez eu tenha que fazer alguma coisa ainda. Elisa não está conseguindo participar, não sei o que está acontecendo, vou convidar de novo. Lógico que tinha que acontecer, né, pessoal? Vamos lá. Convidei a Elisa, conforme todos me ensinaram. Vamos ver se ela entra agora. Agora foi. Elisa, obrigada. Opa! Eu e a Elisa, a gente está aqui, né, pensando, olha, que responsabilidade, né, Elisa? Então, É isso. quando eu vi que a Elisa não conseguiu entrar, eu disse, Senhor, me ajude, por favor. Então a gente veio até combinando, ó, tá tudo bem. Que ótimo, que maravilha. Então, boa noite, Elisa, boa noite a todos que estão aqui. Nós estamos aqui, eu e a Elisa, hoje representando aquela dupla maravilhosa, carismática, linda, que sempre, né, que comanda aqui esse trabalho, que é a Júlia e a Emília. Então, nós vamos dar o nosso melhor aqui e talvez falhas ocorrerão, mas faz parte, né, Elisa? E como elas sempre fazem, elas sempre nos explicam sobre o Evangelho, no Evangelho no Lar. Essa atividade não é nossa, é da Associação Espírita Fé e Caridade. E é para estimular, né, que todos implantemos nas nossas casas o culto do Evangelho no Lar, que é justamente aquele momento que nós marcamos especificamente um dia, um horário com a espiritualidade. Então é importante que tenha esse dia, esse horário fixos, para que, né, nós façamos essa prece inicial, a leitura, seja do Evangelho, seja de uma outra obra espírita. Façamos um comentário entre as pessoas que participam dessa reunião. Se as pessoas da casa, porventura, não quiserem participar, não tem problema. Nós podemos fazer individualmente, nós sabemos que não estamos sozinhos, porque estamos ali acompanhados da espiritualidade que nos coordena e também daqueles irmãos desencarnados que estão ali conosco, que precisam também ouvir, né, desses ensinamentos de Jesus. E depois nós fazemos esse nosso comentário, enfim, aquilo que nos chamou mais atenção, aquilo que tocou mais o nosso coração, que entendemos, fazemos a prece final, sempre lembrando de deixar a nossa aguinha ali para ser fluidificada, né, para ser servida depois desse momento. Então é algo bem simples, só leva ali em torno de 15, 20 minutos, e é algo que é muito benéfico para a nossa semana, para o nosso lar, até para o entorno das nossas casas, é benéfico, segundo a espiritualidade nos diz, né, Elisa? Então é isso, queridos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar, então, com uma prece, que eu vou pedir para a Elisa. Elisa, se você pode fazer essa prece, e nós fazemos a leitura, então, do capítulo a seguir. Vê se deu? Deu.
Então tá, vamos lá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então a proposta agora é que a gente, onde a gente estiver, procure elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos conectando com essa equipe espiritual que ampara este trabalho, elevando os nossos pensamentos a Júlia, a Emília, que são sempre presentes, pessoas importantes deste trabalho, que elas possam receber o nosso carinho também, e que possamos então envolver os nossos lares, esses locais nos quais estamos, nos encontramos, com essas energias amorosas, na certeza de que os ensinamentos de hoje aqui farão parte de aprendizados importantes que precisamos vivenciar enquanto estamos encarnados aqui neste planeta terreno. Damos então por aberto este momento do Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar sequência, né, à leitura, que nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje o item é o item 25, a melancolia. Nós vamos fazer a leitura, então, e passamos aos comentários. A melancolia, item 25. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram poucos e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quem nos traz essa mensagem é François de Geneve, Bordeaux. Então, quer começar, Elisa, trazendo as suas impressões? Pode ser, vamos lá. Então, só contextualizando, né, esse é um capítulo, é uma mensagem que está lá no capítulo 5, e para quem vem acompanhando os evangelhos, né, a sequência, eu acho que as mensagens, elas têm chamado muito atenção de coisas importantes, como todas do evangelho, mas especialmente essas, elas são menores, mas o que eu acho interessante é que ele já contextualiza, né, então a espiritualidade já traz um contexto, já vai nos chamando atenção sobre coisas que a gente precisa observar e nos dando caminhos, né, então não existe uma receita pronta, a gente sabe que cada um de nós passa pelas aflições que precisa passar, especialmente enquanto aqui encarnados, mas o que eu acho interessante é isso, assim, então quando a gente fala de melancolia, que é o título dessa partezinha do evangelho, né, a gente talvez fale de algo que a gente entenda, porque a gente passa por isso, enquanto encarnados e enquanto desencarnados, né, então essa palavra melancolia, ela vem de um histórico lá do grego, né, ela tem uma origem grega, na teoria dos humores de Hipócrates, lá que fala, né, que o indivíduo, para ter saúde, ele tinha que ter em equilíbrio 4 humores, né, humores relacionados, assim, e que tinha a ver com os fluidos do corpo, né, então no momento em que se entendia que era o corpo físico o principal responsável pela saúde. A gente sabe que hoje em dia, com o passar dos anos, a gente já entende que não é assim, a doutrina espírita vem mostrar isso também, né?
Mas a melancolia está muito ligada ao que eles chamavam de bilis negra. Então, o indivíduo ele ficava melancólico quando ele tinha em desequilíbrio esse fluido no seu corpo, né? E a melancolia ela era classificada como doença, então o desequilíbrio causava doença, né? E é interessante a gente perceber isso do quanto esse conceito foi se aprimorando, né? Esse sentimento, esse estado, né? De melancolia ele vem se aprimorando, mas que ele tem muita relação com aquilo que ele já vinha sendo tratado, né, como algo que de fato faz mal ao indivíduo, né? E quando ele traz a melancolia aqui, né, quando o Espírito menciona ela, ele fala muito dessa melancolia, principalmente aquela que a gente sente, às vezes ele dá aquela tristeza que a gente sente do nada que não tem razão, né? Às vezes as pessoas ao nosso redor estão alegres, estão felizes, e de repente acontece alguma coisa que nos leva para uma situação que a gente pensa, puxa vida, mas por que eu tô com esse estado de profunda tristeza? O que está acontecendo? A gente sabe dos sofrimentos, a gente sabe de tudo aquilo e os desafios que a gente passa enquanto encarnados, mas a melancolia que ele fala é muito essa, assim, aquela tristeza sem razão de ser, né, sem causa muito bem definida, às vezes não tem nenhum sofrimento aparente que eu perceba ali, mas tem a melancolia, né? E essa melancolia, muitas vezes, ela até leva o espírito, a nós mesmos, a estados depressivos mais sérios, assim, né? O que não é o foco dessa mensagem agora, mas que é interessante a gente observar, assim, porque a espiritualidade faz essa menção, né? Então, é um enfoque espiritual a essa melancolia, né? No sentido de trazer ela como essa tristeza, esse dissabor da vida, né? De uma hora para outra, quando a gente não consegue enxergar a alegria, mas a espiritualidade vem dizendo o que é isso, né? Mas observe, o que será isso, né? Muitas vezes, essa melancolia, ela vem quando a gente se dá conta, como espírito, de que talvez aqui não seja o nosso lugar, né? De que a gente tem uma série de etapas a cumprir ainda, mas a gente sente falta daquilo que a gente nem sabe o que é, às vezes, ou que a gente não lembra, porque de verdade a gente sabe, né? A gente nunca viveu num estado de felicidade plena pela condição de espíritos que somos, habitantes desse planeta, que é um planeta de provas e expiações, mas a gente já conhece muito mais coisas que talvez agora a gente não lembre, né? De fato, a gente não tem essa lembrança. Então, a gente fica com aquela coisa de que o que é que eu estou procurando? Onde é que eu estou indo? Onde é que é isso? E a gente não sabe muito bem o que é isso, né? Então, eu acho que a mensagem vem nos dizer assim, isso é normal, isso acontece, mas a gente precisa ficar atento, a gente precisa cuidar disso, né? E aí é bem interessante a gente conversar um pouco sobre essa questão. Eu não sei se tu queres comentar alguma coisa já, Não, Sandra, continua. pode continuar, você já está Tá. num Eu vi que o Aurélio fez uma raciocínio. pergunta Isso. ali sobre, pode-se dizer que a melancolia é uma doença, né? A gente pode responder na sequência, mas antigamente sim, sabe, Aurélio? A melancolia estava muito ligada à doença. A gente sabe que hoje em dia, até essa semana eu estava lendo os dados, o Ministério da Previdência Social lançou aí uns números, né, sobre a questão da saúde mental das pessoas, né? E aí, claro, aí a gente fala mais em estados depressivos, né? Mas o número de afastamentos, por exemplo, de trabalho em 2024 foi de quase 500.000 de pessoas, afastamentos ligados a questões de doenças mentais. Então, nem todas essas doenças elas são diagnosticadas, né? Muitos se afastam sem esse transtorno mental diagnosticado, digamos assim. Então, não é por esse motivo, porque a gente sabe que isso gera vários motivos, mas a melancolia que ele está falando aqui não é essa, sabe? Não é essa da doença especificamente, né? A melancolia, ela pode gerar uma série de outras situações, mas que não é isso que está sendo falado aqui. Eu acho que o que vem muito é a doença. A Biga traz ali a doença, as saudades de casa, né? É muito isso, assim, essa casa que a gente não lembra direito onde mas que a gente sente que é nossa, né? Que tá lá aí. E a gente luta todos os dias para fazer o nosso melhor, quando a gente começa a compreender isso, para chegar nesse lugar que a gente sente saudade, que a gente sente falta, mas que se a gente tivesse que descrever agora, talvez a gente não conseguisse ainda, né? Então eu acho que é bem interessante trazer disso. E aí eu procurei, né, nas minhas leituras lá encontrei uma fala de Emmanuel, que ele diz assim, que a tristeza de todo instante é como se fosse uma ferrugem nas engrenagens da alma. Eu achei tão bonita essa frase, ela vem lá do Fonte Viva, né? E ele, o Emmanuel, quando fala sobre isso, ele está falando sobre essa tristeza, sobre essa melancolia, ele está falando sobre
cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? E aí ele faz uma analogia, por exemplo, dizendo que depois de de uma tempestade, por exemplo, né? Que arranca a raiz, que tira as árvores, né? Arranca folha, destrói ninho de pássaro e faz uma série de coisas na natureza, a natureza se reconstrói, né? No próximo dia, na sequência, logo após a tempestade, quando o sol brilha, ou mesmo que o sol não brilhe tanto assim, a natureza já vai se reorganizando e se recompondo, né? Entendendo daquilo que passou, mas se recompondo. E que a gente perceba isso, né? Que quando a gente fica muito tempo nesse estado de tristeza, é como se a gente estivesse corroendo as nossas engrenagens, né? Como se a ferrugem tivesse tomando conta daquilo que a gente precisa fazer rodar, fazer funcionar, para que a gente alcance essa plenitude que a gente sabe que a gente precisa alcançar, né? Então, ele menciona assim, né, de que ninguém é tão infeliz que não possa produzir pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir sorrisos e boas palavras com os seus companheiros da luta. Olha que interessante isso, né? Então, às vezes, esse estado de tristeza não nos deixa observar isso, né? Então, que a gente consiga nesses momentos modificar os pensamentos, né? E buscar essa fonte viva de boas energias nesses companheiros de caminhada, nessas pessoas com as quais a gente pode interagir, né? E buscar essa fonte mesmo que vai nos auxiliar a talvez sair desse estado, né? De tristeza sem explicação, que é o que está sendo chamado de melancolia ali, né? Inclusive, Elisa, deixa eu fazer só um adendo aqui. Quando a gente fala ali, né, dessa saudade, né, porque é nesse sentido que a gente está falando, né? Nós temos que tomar sempre cuidado, claro, né, que essa, como a Elisa disse, isso pode se tornar algo mais profundo? Pode. Se eu ficar estacionado ali naquele momento e me fechar muito tempo naquilo, com certeza isso vai corroer, vai ser essa ferrugem que vai me corroer, e eu posso desenvolver algo muito mais profundo, se tornando algo mais grave, que vai sim afetar a minha saúde. E para isso a gente vai ter que procurar ajuda médica, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Nesse caso aqui, a gente está falando dessa saudade de casa aí que a Biga está se referindo, né? E porque assim, o espírito, nós espíritos, né? Nós sabemos, quando a gente, até mesmo quando a gente dorme, né? A gente vai para outros lugares, né? A gente sabe disso e a gente talvez já conheça, quem sabe, alguns locais que a gente entende que lá são melhores para, porque a gente está aqui presinho nesse corpo. Na verdade, eu li algo também do Emmanuel, eu não vou me lembrar porque eu não marquei, óbvio, né? Mas que ele diz assim, que o grande sepultamento do homem é o corpo terrestre, né? Então, o homem, na verdade, e aí faz essa analogia assim, vivos nós, onde é que nós estamos vivos? Será que é na outra esfera ou é aqui que nós estamos mortos, né? Porque nós temos essa contenção, nós estamos presos. E quando a gente volta aqui para esse corpo, a gente não tem essa liberdade que nós sabemos que nós queremos, que nós ansiamos por ela, né? E aí vem esses sentimentos. Só que ali, quando a gente vê ali na leitura, né? Diz assim, ó, lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, ou seja, essa nossa vinda aqui esforçada, né? Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, né? Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, na verdade, essas obrigações, essas nossas tarefas que nós não nos lembramos, são aquelas que nós assumimos no nosso planejamento reencarnatório, né? E aí, o que acontece? Nós estamos aqui, e aí nós vamos ter as nossas vicissitudes, as nossas diferenças, os nossos problemas, dificuldades, que são inerentes à nossa jornada, que a gente vai, esse nosso corpinho aqui, né, presinho, e sem o entendimento de que foi o compromisso assumido, a gente se entristece. Né? A gente se entristece. Por quê? Eu vi uma palestra do Elarra que eu achei muito fantástico o que ele falou. Ele disse assim, quando a gente se sente assim, nessa tristeza, ai, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui?
eu estou tão triste, ninguém me entende, nada funciona. E aí a gente começa a criar aquele monte, né, de tristeza, aquela coisa. É o nosso espírito conversando com a nossa experiência reencarnatória atual. Eu achei ótimo. É essa relação, como é que fala? Essa discussão de relação, dessa DR, né? Entre nós espíritos e a nossa experiência atual na Terra. Por quê? Quando a gente diz que precisa de alguma coisa, precisa aprender alguma coisa, o que é que nós temos? Nós temos aquela coisa? Não, nós temos situações que vão nos levar a adquirir aquilo, não é isso? E normalmente não são boas. E aí a gente não gosta, porque a gente fala, puxa, mas está desconfortável isso aqui. Eu não estou gostando disso. Eu queria fazer aquilo, porque eu estou acostumada com aqueles equívocos meus lá do passado, e é lá que eu quero ficar, porque é a minha zona de conforto. Porque eu vou ter que mudar, eu vou ter que reformar, né? Eu vou ter que fazer aquela sair da minha zona de conforto. E aí vem aquela tristeza, aquela coisa que está me fazendo desconfortável. Né? Eu achei muito elucidativo isso. Somos nós espíritos, né? Tentando reagir àquela situação, mostrando, opa, não estou gostando disso. E aí vem esses sentimentos para nos mostrarem, opa, né? Nós temos aqui uma situação, e aí, logicamente, temos meios de combater isso, né? Que é justamente não nos entregando a ficar nessa concha aí que é muito perigosa. Porque a gente vai se isolar, a gente vai, né, se colocar numa posição de fragilidade, né? E aí a gente não vai conseguir aquele impulso, né? Aí, como a Elisa disse, tudo é movimento, então precisa do nosso movimento. É necessário que a gente faça esse movimento para frente, porque nada fica estagnado. Se a gente olhar a natureza, hoje ela está assim, amanhã aquele mesmo local vai estar diferente, né? Um rio é diferente todos os dias, tudo é diferente, né? Nós somos diferentes. E se nós não fizermos isso, a gente vai enferrujar ali naquele nosso ostracismo e vamos adoecer, né? Vamos lá, Elisa. É isso mesmo. Enquanto tu falavas, eu me lembrei que a gente trabalhou com os jovens no último encontro de jovens espíritas que teve no Carnaval sobre a questão das potencialidades da alma, né? As definições que vêm de Leon Denis, que estão relacionadas a isso, assim, a gente se dá conta do nosso pensamento, do nosso livre-arbítrio e principalmente no momento em que a gente vai planejar o nosso reencarne. Então é muito interessante como que a espiritualidade descreve isso, porque todos nós passamos por isso, provavelmente, né? Mas é um momento em que a gente se dá conta, efetivamente, de quem somos nós, né? Como espíritos. Então, como estão as questões relacionadas ao meu pensamento? Como estão as questões relacionadas a essas potencialidades que eu tenho e que eu sei que eu preciso desenvolver? Então, a gente percebe como que a gente está e com essa percepção clara, a gente planeja o nosso reencarne. Né, dizendo, olha, como que vai ser minha família, como que vai ser meu corpo físico, como que vai ser isso, vai ser aquilo. É claro que a gente sabe que nem sempre esse processo todo acontece, porque nem sempre a gente tem lucidez, mas vamos pensar que a maioria de nós passa por esses momentos sim. Então a gente planeja, e aí a gente vem para cá, a gente reencarna, e fica às vezes a gente fica preso nessa matéria. Né? Então, assim, é difícil às vezes a gente entender e cuidar, que eu acho que a tua fala da concha perigosa é bem interessante, né? Cuidar para a gente não ficar nesse sentimento, porque às vezes ele pode ser até mais cômodo, porque daí a gente não precisa fazer muita coisa, né? É sempre aquela coisa, sabe? Às vezes eu tenho vontade de fugir, de ir para uma ilha, ficar sozinho, não interagir com ninguém, não falar com ninguém. Parece que se eu ficar ali paradinho, quietinho, eu fico na minha concha e tá tudo bem. Né? Aparentemente parece que vai ficar tudo bem, só que a gente sabe que não, porque a família que a gente tem, o trabalho que a gente está, os desafios que a gente passa, são processos importantes, mesmo que a gente tenha dificuldade de entender, para que a gente se perceba e cresça como espírito, né? Então, o Aurélio até fala ali, né, o sentimento de estar deslocado, quantas vezes ele aparece? Quantas vezes, principalmente a gente que frequenta a doutrina espírita, ou quem frequenta qualquer igreja, ou que tenha uma fé aprimorada, não pensa assim, poxa, se eu morasse na casa espírita ia ser ótimo. Eu ia ficar lá,
a minha concha, eu não ia precisar me preocupar com tantas coisas. É essa sensação que a gente tem às vezes, né, de estar no lugar errado, na hora errada, no momento errado, só que a gente tem que entender que não, né? E aí se abrir para essas possibilidades que vêm como importantes desafios para que a gente cresça, né? Então, acolher esse sentimento, sim, né? Não é fazer de conta que nada está acontecendo. Primeiro, entender que a gente vai ter esses momentos de tristeza, como o Evangelho nos chama atenção, né? Em relação à melancolia, acolher esses momentos e aprender o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então, o que eu posso aprender com isso? Às vezes, esses sentimentos, eles vêm casados com alguma situação que a gente está vivenciando aqui. Às vezes, esse sentimento de melancolia, ele pode vir com uma situação que a gente nem sabe qual é. A gente não consegue nem conectar, ele vem do nada e ele aparece. Então, assim, o que a gente vai fazer com cada uma dessas situações? E lembrar, principalmente, aquilo que eu acho que é algo que a gente precisa lembrar sempre. Ficar parado não vai nos ajudar. Né? Pode ser mais fácil, pode ser mais simples, mas a gente não vai crescer, né? Não quer dizer que eu tenho que me jogar e fazer coisas que eu não estou dando conta, não é isso. Mas olha o aprendizado que a gente pode ter nesses momentos para se entender como pessoa, né? Como espírito eterno que somos, buscar esse processo de autoconhecimento mesmo e entender quais são as nossas limitações para sair desses momentos, né? Então eu acho que é muito legal, assim, quando a gente percebe isso e não cai naquela coisa de ficar parado, né? De achar, ou de dizer assim, isso só acontece comigo. Por que comigo? Por que é isso? Eu faço tudo tão certinho, eu vou na casa espírita, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, mas por que eu tô sentindo isso ainda? Porque é essa ânsia que o espírito tem, que sou eu, espírito, de buscar algo mais, né? E outro dia eu escutei de uma pessoa que é espírita que dizia assim, a providência divina, às vezes, escolhe caminhos que a gente não entende. Então, às vezes, os caminhos que nos são apresentados não são caminhos que a gente, em sã consciência, escolheria. E a gente pensa assim, poxa, mas por que isso comigo? Né? E apesar de a gente aprender com o sofrimento do outro, e a gente aprende nessas interações, cada sofrimento é diferente do outro. Então, não dá para comparar sofrimentos, né? Não dá para comparar esses momentos de melancolia. E também não dá para comparar os caminhos, porque apesar de estarmos em momentos evolutivos similares, cada um de nós tem os seus caminhos para seguir, né? Então, que a gente também não se revolte nesse processo, né? Eu acho que é bem importante isso, né? Exatamente, Elisa. E essa questão da revolta, ela vem diretamente ao encontro, né? De nós lembrarmos dessa nossa origem, que é maravilhosa, da nossa origem, filhos de Deus, né? Só por isso nós já temos que entender que essas situações, né? Quais são as ferramentas? Porque nós temos ferramentas para combater isso tudo, que é, né, justamente o propósito que é da doutrina espírita, que ela vem nos esclarecer, né? Se eu me revolto, eu me distancio da minha origem, eu me distancio de Deus. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais. Porém, lembrando dessa origem, lembrando que Deus tem um propósito para nós. Então, o fato de nós termos um propósito, esse propósito de Deus para nós, e nós não sabemos qual é, né? O grande propósito é que nós sejamos felizes, né? Sejamos de fato, né? Enfim, tenhamos a felicidade relativa, não é isso? Através da nossa própria escolha. E para isso, nós temos uma grande família espiritual que nós não podemos esquecer. A nossa família espiritual é gigantesca, a gente não faz ideia. E essa família vibra por nós, trabalha incessantemente, né? Para que a gente possa, então, ser direcionado de uma forma a ter sucesso nas nossas reencarnações. Parte dessa família espiritual, pequena parte dela está reencarnada, né? Para nos ajudar aqui na Terra. E essa imensa família espiritual está ali nos ajudando. Então, quando a gente lembra, e a gente lembra assim, puxa, eu estou sozinho, porque normalmente a sensação de melancolia dá esse sentimento de solidão, né? Puxa, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, ninguém me ouve, ninguém me entende. Ou eu me sinto tão assim, não, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinho, né?
E não tem, essa solidão não existe. Mas para isso a gente precisa ter muita fé, né, Elisa? Nós precisamos, aí sim entra a questão da fé, que nós realmente sabemos, né, dessa família que está ali, olha, mais do que eles, ninguém torce por nós. E trabalha, né, segundo a espiritualidade nos informa, incessantemente, para que nós tenhamos sucesso, para que a gente faça as boas escolhas. Às vezes não dá certo, porque logicamente o livre-arbítrio é quem manda aí. Mas nós os temos, então cada vez que isso, sabe, me chama muito a atenção. Eu sempre, assim, às vezes pensava, né, nessa questão da solidão. Ai, puxa, me sinto... Não, a gente não pode se sentir sozinho, porque é uma gama que a gente tem ao nosso lado, né? Então, a gente fazendo essa conexão com a divindade, né? Lembrando que toda essa a nossa, vamos dizer, a nossa caminhada evolutiva, ela pode ser preenchida, né, por tanta coisa boa que a gente pode fazer. E aí vem a questão da ação. A gente sair do nosso ostracismo, né, e entender que eu tenho, sim, muita coisa que eu posso fazer. E esse movimento proativo é em relação ao que Jesus nos ensinou, né? É ir ao encontro do nosso próximo, né? Às vezes a gente tem dificuldade em fazer isso, né, Elisa? Porque o nosso próximo, às vezes, é aquela pessoa que eu nem conheço, e aí eu vou ajudar aquela pessoa. Porque é mais fácil eu ajudar aquela pessoa que eu não conheço do que aquele que está aqui pertinho de mim, que eu tenho aquele problemão e que eu... Ai, puxa, que dificuldade que eu tenho de entender, né? Que dificuldade que eu tenho de amar essa criatura, né? Então, que a gente entenda, né? Que enquanto a gente tiver o sentimento da caridade num amplo sentido, não é só aquela caridade que eu faço por aquele necessitado, né? Enfim, necessitado materialmente, é aquela caridade que eu consigo, né? Pelo menos estar perto daquele que eu fico, às vezes, mexido por causa dele, mas que eu consiga pelo menos estar perto dele sem julgar e poder ouvir, né? Eu acho isso bastante importante, porque a gente se liberta de uma forma, né, Elisa? A gente começa a tirar amarras e saber que essa caridade é a porta para o amor, né? Que Jesus tem por todos nós. E aí a gente começa a colher esse amor incondicionalmente. A coisa vem para nós, né? Mas é a dificuldade que a gente tem de entender isso, talvez, que ainda muita gente, muitos de nós, né? A gente, quem nunca, né? Quem não tem os seus momentos de tristeza, né? Que às vezes a gente até pensa assim, vou largar tudo, tá? Tudo que eu estou fazendo não está valendo nada a pena e né? Vou fazer outra coisa porque isso não está dando certo, por quê? Porque está exigindo que eu saia daquele meu momento, né? Ai, me deixa quieta aqui no meu canto, né? Mas, enfim, conexão com a divindade é a primeira coisa que a gente esquece, né? De fazer, que é a coisa mais importante que a gente, se nós somos realmente, né, entendemos que somos filhos de Deus, como não nos conectarmos a essa divindade, né? É isso. Acho que é isso mesmo, né? Eu vou pegar o gancho para a gente ir encerrando, já está no horário, Isso, né? tá no Que horário. é o final da mensagem. Olha só o final da mensagem que a gente leu lá no início, mas é só para reforçar mesmo, assim, né? Essa coisa da fé, da prece, e a mensagem diz pra gente assim, né? Afrontai os resolutos, ele está falando das nossas fraquezas, né? Dessa melancolia. Aí ele diz pra gente assim, isso dura pouco. E vai nos conduzir à companhia dos amigos por quem chorais, que jubilosos por ver-vos de novo entre eles vos estenderão os braços. Eu fico até emocionada de imaginar essa cena, porque vocês já pensaram? A gente vai aqui, a gente sofre, a gente passa por isso tudo, mas quando a gente consegue se conectar, né, fazer essa prece de coração e entender disso que a gente está passando, a gente sabe que eles estão lá nos esperando, né? E que a gente também vai esperar outros tantos, e porque essa família ela tá ali, né? Então que a gente leia isso várias vezes, todas as vezes que a gente tiver dificuldade, porque eu acho que é isso, é pouco. Ele está dizendo pra gente há pouco tempo, diante da eternidade, diante de tudo aquilo que a gente já passou. Obrigada né, por estar aqui, foi bem importante esse tema para mim, e eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Tu faz a prece agora, né? Faço. Eu tô bem emocionada,
E eu acho que é isso mesmo, né? É a gente sentir essa presença nas nossas vidas, tão importante que eles são para nós, né? E também lembrar, como a Elisa disse, nós seremos aqueles também que receberemos, né? Então que a gente se prepare para que a gente tenha condições de fazer isso também, né, Elisa? Então nós vamos encerrando agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a Deus, nosso Pai amado, que nos proporcionou a vida, que nos enviou seu Filho, que tantos ensinamentos nos trouxe, que hoje nós temos aqui a oportunidade de estar aqui refletindo, aprendendo, mexendo com as nossas emoções, para que possamos compreender cada vez mais a importância de sermos verdadeiros trabalhadores do Cristo nessa seara de amor, que todos que participam aqui desse evangelho tenham seus lares inundados por bênçãos de amor, de paz, de serenidade que os acompanhe por toda essa semana. Que os encarnados que nos acompanham recebam o nosso agradecimento, o nosso acolhimento, e aqueles que precisem de amparo, de acolhimento, possam ser encaminhados para um local onde possam ser atendidos. E assim, profundamente gratos, que tenhamos uma ótima semana com Jesus. Que assim seja. Boa noite, Tchau. queridos. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.